O tema central da aula de hoje será os lipídios, mais especificamente os aspectos químicos mais importantes dos lipídios. Antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, é importante deixar claro que os lipídios, a palavra lipídios, pode ser escrita tanto com IOS como EOS, né? Segundo o dicionário Michaelis, ambas as terminologias estão corretas. Então, durante os slides a seguir, vocês podem ver os dois tipos de terminologia e ambas estão corretas. E qual a natureza química dos lipídios? Os lipídios são macromoléculas apolares com diversas funções biológicas e podem ser divididos didaticamente em dois grupos. O primeiro grupo é aqueles lipídios que têm cadeia aberta com cabeça polar e longas caudas apolares, né? Dentre eles os ácidos graxos, triacilgliceróis, fosfoacilgliceróis, esfingolipídios e glicolipídios. E o outro grupo são aqueles de compostos de anéis fundidos, onde o principal representante desse grupo são os esteroides. Então vamos começar pelos ácidos graxos. Os ácidos graxos têm em comum a seguinte estrutura. Todos eles têm uma carboxila em uma das extremidades da cadeia. Observem que todos têm essa carboxila, né? Por isso que o nome é ácido, porque essa função é de um ácido carboxílico. E uma cadeia carbônica comprida, né? Que dá a característica de apolaridade. Então, aqui nós temos a cabeça polar, né? Com a carboxila, tá aqui a hidroxila, oxigênio, elementos muito eletronegativos, e aqui a cadeia carbônica, que dá a característica apolar. Nesse caso aqui, podemos perceber que o nome que se dá aos ácidos graxos são nomes genéricos, não costumam seguir as regras da IUPAC. E também tem essa codificação, essa simbologia que tem o C, que representa a quantidade de carbonos da cadeia carbônica, 14, que é o número de carbonos dessa cadeia, e o zero, a quantidade de insaturações, né? Duplas ligações no caso. No caso do ácido mestírico, então, ele tem 14 átomos de carbono na cadeia carbônica e zero insaturações. Veja que é uma cadeia completamente saturada. Já o ácido palmítico tem 16 carbonos na sua cadeia carbônica, também insaturado, e o raciocínio segue. Para o ácido oleico aqui, por exemplo, ele tem 18 carbonos na sua cadeia carbônica, e esse 1 daqui é a quantidade de insaturações, né? Então, observe aqui que tem uma insaturação. Mas também para esses ácidos graxos insaturados, é comum que essa denominação ômega. No caso aqui, ômega 9, esse 9 não é a quantidade de insaturações, mas sim o local, o carbono no qual está situada a insaturação. Só que veja que interessante, né? Para não dizer errado. Ao invés de contar, se a gente fosse dar nomenclatura, né, e o PAC, essa cadeia carbônica, deveríamos contar a partir do carbono da carboxila. Entretanto, essa nomenclatura ômega, que ela não segue a IUPAC, né, nós devemos contar os carbonos a partir da outra extremidade da cadeia. Aqui não é no ômega 9, então quer dizer que a dupla ligação tem que estar aqui entre o carbono 9 e 10. Então vejam só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dupla ligação aqui, por isso ômega 9. No caso do ácido linoleico, a cadeia tem 18 carbonos e tem duas insaturações, onde uma delas está no carbono 6, por isso que aqui é ômega 6, mas contando a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não diz onde está o da segunda. O ácido linoleico tem 18 carbonos, também na sua cadeia carbônica, só que 3 insaturações, 3 duplas ligações, 1, 2, 3. E por que ômega 3? Porque a primeira insaturação está no carbono 3, começando a contar a partir dessa extremidade da cadeia. 1, 2, 3. Então, bastante atenção. Na nomenclatura ômega, o número que aparece não significa a quantidade de insaturações, e sim em qual carbono a primeira insaturação está, começando a contar da extremidade da cadeia carbônica. Nessa tabela daqui, eu apresento
os principais ácidos graxos presentes na natureza, aqui nós temos o nome oficial, menos utilizado, aqui o nome usual, mais utilizado, e aqui aquela simbologia com um detalhezinho a mais. Então, aqui, por exemplo, no ácido linoleico, nós temos C18, 2, 9, 12. C18, que são 18 carbonos na cadeia, 2 das duas insaturações, e aqui dizendo que uma insaturação está no carbono 9 e outra no carbono 12. Um dado importante que devemos tirar dessa tabela é a relação entre o ponto de fusão dos ácidos graxos, né, com relação à quantidade de carbonos na sua cadeia. Então, se a gente observar aqui, fica muito fácil de visualizar que quanto maior a quantidade de carbonos na cadeia carbônica, quer dizer, à medida que a quantidade de cadeia vai crescendo a quantidade de carbonos na cadeia carbônica, o ponto de fusão também vai aumentando. Entretanto, e começam a existir inversões quando existem insaturações. Vamos ver essa comparação aqui. Se a gente pegar o ácido palmítico, que tem 16 carbonos, e o ácido palmitoleico, que também tem 16 carbonos, o que não tem saturação, né, ou que não tem insaturação, não tem dupla ligação, o ponto de fusão é 63. Entretanto, o que tem insaturação, que é o caso desse daqui, do palmitoleico, o ponto de fusão cai para zero. Então, significa dizer que a presença de insaturação diminui o ponto de fusão dos ácidos graxos. Essa variação ela não é exclusiva desses dois ácidos. Podemos visualizar aqui no ácido esteárico e o oleico. Ambos têm 18 carbonos na sua cadeia. Entretanto, o oleico tem insaturação e o esteárico é uma cadeia saturada. Observe que quando a cadeia é saturada, o ponto de fusão é de 70 graus centígrados, a presença de uma insaturação, o ponto de fusão cai para 13. Como é que a insaturação pode influenciar tanto no ponto de fusão dos ácidos graxos? Se a gente observar aqui a cadeia de dois ácidos graxos com a mesma quantidade de carbonos, a gente pode ver que a estrutura do ácido esteárico, que é insaturado, é uma estrutura mais organizada, linear. Enquanto do ácido oleico, o fato de existir a dupla ligação aqui, há uma certa torção na cadeia, né, porque modifica o tipo de geometria quando os carbonos fazem dupla ligação. Então, todos esses carbonos aqui são geometria tetraédrica, enquanto os carbonos da dupla são trigonal plana. Então, causa essa distorção na cadeia. Quando a gente pensa que os principais fatores, né, o principal fator que influencia na mudança de estado físico, no caso do ponto de fusão e ponto de ebulição, são as interações intermoleculares e o peso molecular das substâncias, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Quanto maior a possibilidade de fazer interação intermolecular, maior tende a ser a atração entre as moléculas e, consequentemente, seu ponto de fusão. Observe que quando a cadeia é saturada, né, ela fica mais organizada, os pontos de contato eles são maiores, aumentando, consequentemente, a interação que existe, a atração que existe entre essas moléculas. A saber, o principal tipo de interação aqui na cadeia são os dipolo induzidos e dipolo induzidos, enquanto na cabeça são as pontes de hidrogênio. Né? Então, aqui na figura A, nós temos a cadeia saturada. Quando temos cadeia insaturada, observe que as insaturações fazem com que as moléculas não possam ficar tão proximamente organizadas quando elas são saturadas, diminuindo assim, então, a eficiência da interação entre as moléculas. Então, se quanto maior essa eficiência, maior o ponto de fusão, consequentemente, quanto menor, menor o ponto de fusão. E isso explica o motivo pelo qual as insaturações diminuem o ponto de fusão dos ácidos graxos. Mais uma figura aqui para guiar o raciocínio. Então, vejam aqui, quando a cadeia é saturada, como os átomos ficam bem organizados e a interação ela é a máxima possível, e a dupla ligação, né, desorganiza essa interação, diminuindo a atração entre as cadeias, consequentemente diminuindo o ponto de fusão. Então, pessoal, se há a presença de dupla ligação na cadeia carbônica,
Isso quer dizer que há a possibilidade também da isomeria do tipo cis-trans. Nos ácidos graxos insaturados, a estereoquímica na dupla ligação é normalmente cis ao invés de trans. Então, isso quer dizer que na natureza há um grande predomínio dessa configuração ao invés dessa daqui. Entretanto, com a descoberta dos efeitos prejudiciais à saúde do consumo de ácidos graxos saturados e principalmente do colesterol presente em alimentos de origem animal, deu impulso à sua substituição por gorduras vegetais hidrogenadas. Né? Então, por que hidrogenar a gordura, óleos vegetais? Então, quando há a hidrogenação de um óleo vegetal, há a produção da gordura vegetal. Então, o óleo vegetal era líquido, depois de hidrogenado passa a ser sólido. Um grande exemplo disso é a margarina. Então, veja qual é a diferença básica entre a margarina e a manteiga. É que as duas têm texturas similares, entretanto, a margarina é de gordura de origem vegetal, né? E não é uma gordura natural, porque para se criar gordura vegetal, teve que hidrogenar o óleo vegetal. E a manteiga, né? Ela é, ela é uma gordura já de origem animal, como todo mundo sabe, que está no leite. E como é que ocorre essa hidrogenação? O nome, na verdade, é hidrogenação catalítica, porque nada mais é do que a adição de uma molécula de hidrogênio à dupla ligação na presença de um catalisador, que geralmente é o níquel. Então, é muito simples a reação. A molécula de hidrogênio, para entrar aqui, essa ligação dupla tem que se quebrar, os dois carbonos então podem receber mais uma ligação cada um e entram os hidrogênios. Então, observe que para cada molécula de hidrogênio que entra, para cada um mol de molécula de hidrogênio que entra, então quebra-se um mol de dupla ligação, saturando a cadeia. O detalhe importante é que durante a hidrogenação, a reação não se completa toda, então não há uma hidrogenação completa, há uma hidrogenação parcial. E aí, como um dos efeitos colaterais, a dupla ligação, a isomeria, que era do tipo cis, pode inverter e passar a ser do tipo trans. Né? E veja que detalhe importante. Observe aqui a gordura, essa aqui é a gordura do tipo trans. Com o que é que elas se parecem mais? Qual a estrutura que parece mais com essa daqui? A de baixo ou a de cima? Obviamente, por uma simples comparação, podemos perceber que a estrutura de baixo é muito mais parecido com essa gordura trans do que a de cima. Agora veja o detalhe importante. A gordura de baixo é uma gordura saturada, enquanto a de cima é uma gordura insaturada do tipo cis. Em outras palavras, a gordura trans tem sua estrutura química muito mais parecida com a gordura saturada do que com a gordura insaturada. E onde é que eu quero chegar com esse raciocínio? É porque o consumo de gordura saturada já é sabido há muito tempo, né, que causa vários danos, né, ao organismo. O principal deles e o desencadeador de outros vários é o aumento do LDL, que é o colesterol ruim. Como a gordura trans ela tem uma estrutura muito parecida com a gordura saturada, não é de se estranhar que os estudos mostrem que há um aumento do LDL também pelo consumo de gordura trans. Entretanto, o mais grave, né, é que os estudos mostram que, além do aumento do LDL, há uma diminuição do HDL, que é o colesterol bom. Então, o consumo de gordura trans ainda é pior do que o consumo de gordura saturada. Porque enquanto o consumo de gordura trans aumenta o LDL, o consumo de gordura trans também aumenta o LDL, mas diminui o HDL, que é o colesterol bom. Então, para mais detalhes, vocês podem consultar essa referência bibliográfica, que vai servir como um ótimo ponto de partida para vocês entenderem mais profundamente o motivo desse prejuízo à saúde. Então, pelo fato de os estudos mostrarem que o consumo de gordura trans é tão prejudicial à saúde, a legislação brasileira obriga que nos rótulos de alimentos que tenham gorduras trans, né, esse dado esteja explícito nas embalagens. Então já abordamos vários aspectos da química dos ácidos graxos. Vamos passar agora ao segundo da nossa lista, que são os triacilgliceróis, também conhecidos como triglicerídeos ou simplesmente glicerídeos.
né? São nomenclaturas um pouco mais antigas, mas ainda bastante utilizadas. Os gliceróis nada mais são do que a reação do álcool glicerol com ácidos graxos formando os triacilgliceróis. Então, observe aqui que isso aqui é uma reação de esterificação. Eu tenho aqui o álcool com a carboxila, então, saindo molécula de água, gerando a função do tipo éster. Por isso que a gente chama essa reação de esterificação. Se a esterificação é saída de água, é através da retirada de água, então, para que a gente obtenha os ácidos graxos de volta, só é fazer uma reação de hidrólise. E outra coisa importante é que os ácidos graxos geralmente não estão livres na natureza, geralmente eles estão complexados formando triacilgliceróis. E quando há hidrólise desses triacilgliceróis, é que se obtém os ácidos graxos. Então aqui nós temos a cabeça polar da molécula dos triacilgliceróis, enquanto os ácidos graxos, né, a cadeia carbônica dos ácidos graxos é que conferem a cauda apolar dos triacilgliceróis. Então, nós podemos ter ligado à molécula do glicerol o mesmo tipo de ácido graxo e também esses ácidos graxos podem ser diferentes. Então, observem aqui que nós temos esse é igual a esse, que é igual a esse, e aqui temos 3 ácidos graxos diferentes ligados ao glicerol, esterificando com glicerol. Enquanto aqui eu tenho uma cadeia saturada, aqui eu tenho uma cadeia monoinsaturada e aqui uma cadeia triinsaturada. Os triacilgliceróis se acumulam no tecido adiposo, principalmente em células adiposas, e fornecem um meio de armazenamento de ácidos graxos, particularmente nos animais. Eles servem como depósitos concentrados de energia metabólica e a sua oxidação completa produz cerca de 9 quilocalorias por grama, em contraste com apenas 4 quilocalorias por grama para carboidratos e proteínas. Quando um organismo utiliza ácidos graxos, a ligação éster dos triacilgliceróis são hidrolisadas por enzimas chamadas lipases. A mesma reação de hidrólise pode ocorrer fora de organismos vivos, com ácidos ou bases agindo como catalisadores. Quando uma base como o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio é utilizada, os produtos da reação, que é chamado saponificação, são o glicerol e os sais de sódio ou potássio dos ácidos graxos. E esses sais, né, são sabões. Os sais de sódio de ácidos carboxílicos de cadeia longa são quase que completamente miscíveis em água. No entanto, eles não se dissolvem como íons individuais. Exceto em soluções muito diluídas, os sabões existem como micelas. E o que são essas micelas? As micelas de sabão são aglomerados geralmente esféricos de ânions carboxilatos que estão dispersos por toda a fase aquosa. Os ânions carboxilatos são empacotados juntos com seus grupos carboxilatos carregados negativamente e, portanto, polares na superfície e com suas cadeias hidrocarboneto apolares no interior. Os íons sódio, eles estão dispersos por toda a fase aquosa como íons individuais só voltados. A formação de micelas explica o fato de os sabões se dissolverem em água. As cadeias alquila apolares e, portanto, hidrofóbicas do sabão permanecem em um ambiente apolar, no interior da micela. Os grupos carboxilatos polares e, consequentemente, hidrofílicos estão expostos a um ambiente polar, o da fase aquosa. Uma vez que as superfícies das micelas são carregadas negativamente, as micelas individuais repelem-se uma com as outras e permanecem dispersas na fase aquosa. E como é que os sabões conseguem retirar as sujeiras oleosas? É muito simples. Cada moléculazinha dessa daqui não é composta por uma cabeça polar e uma camada grande apolar. Então, o que ocorre é que essa camada, essa cadeia apolar, interagem com a sujeira oleosa, né? Enquanto a parte polar interage com a água. A água sozinha não seria capaz de dispersar esse óleo, essa sujeira. Entretanto, a água pode interagir com a parte polar e a parte apolar interage com o óleo e assim faz com que, ao momento que se lava, a sujeira vá embora. Agora abordaremos aspectos químicos dos fosfoacilgliceróis, né, também conhecidos como fosfolipídios. Os fosfoacilgliceróis, também conhecidos como fosfolipídios, diferem basicamente dos triacilglicerídeos pelo formato que o éster é formado. Então, no caso dos triacilgliceróis, o que ocorre é a esterificação
com ácidos graxos de todas as hidroxilas do glicerol. Entretanto, nos fosfolipídios, né, uma dessas hidroxilas, na verdade, esterifica com outro ácido, que é o ácido fosfórico. E aí forma-se o fosfolipídio. Então, observe que essa camada é idêntica aos triacilglicerídeos, essa daqui também, porque aqui eu tenho um ácido graxo, aqui eu também tenho um ácido graxo. Entretanto, aqui no lugar de um ácido graxo, eu tenho um ácido fosfórico. Então, aqui eu tenho um exemplo mostrando agora, então, que a cabeça polar agora desse lipídio é essa camada daqui. Então, é o fosfato que está aqui. Então, a gente consegue ver nesse modelo que aqui fica a cadeia polar, enquanto as duas moléculas de ácido graxo é que são responsáveis pela cabeça apolar. E aí os fosfoglicéróis podem ser classificados dependendo da natureza do segundo álcool esterificado ao ácido fosfórico. Então, só para ficar muito claro, né? Então aqui eu tenho glicerol, tá certo? Aqui está o glicerol. A uma hidroxila está esterificado um ácido graxo. Na outra hidroxila está esterificado outro ácido graxo. Nesse caso aqui os dois são iguais, mas poderiam ser diferentes. E na terceira hidroxila está ligado, né, está esterificado o ácido fosfórico. Então, a classificação do fosfoacilgliceróis, ele depende basicamente de qual tipo de ligante, né, qual tipo de álcool está ligado ao ácido fosfórico que está esterificado ao glicerol. Nesse exemplo específico, nós temos a fosfatidilcolina, onde o segundo álcool esterificado ao ácido fosfórico, que está esterificado ao glicerol, é um álcool amínico. Aqui a gente pode mostrar outros exemplos de fosfolipídios e observe que o que vai modificar basicamente de um fosfolipídio para o outro é mais uma vez o álcool que é esterificado ao ácido fosfórico. No caso aqui eu tenho o fosfatidioetanolamina, né, que eu tenho aqui então uma amina terminal. Aqui eu tenho um fosfatidilcerina, então observe que aqui o que foi ligado aqui é um aminoácido, né? Então foi ligado ao ácido fosfórico aqui um aminoácido, dá para ver aqui o carbono alfa, a carboxila e a amina, né? E a serina é o nome de um aminoácido. Aqui, veja como o fosfatidilglicerol é interessante. Né? Então, nós temos uma molécula de glicerol ligado ao ácido fosfórico que está esterificado a outra molécula de glicerol que está esterificado a dois ácidos graxos aqui. Né? Nós também podemos ter difosfatidilglicerol, né, que é muito parecido com isso, só que nesse caso aqui complexo são duas moléculas. E também podemos ter o fosfatidilinositol, nesse caso daqui é essa molécula que é tipo um carboidrato. Então, observem que a classificação do fosfatidil, né, ele vai depender da natureza do segundo álcool esterificado ao ácido fosfórico. Qual é o fator mais importante para a gente relacionado aos fosfolipídios? É que os fosfolipídios são um dos principais componentes da membrana plasmática. Então, quando a gente observa essa figura, esse esquema aqui, onde mostra a bicamada lipídica, essa bicamada lipídica daqui, né, na verdade, esse lipídio, boa parte deles são fosfolipídios. Tudo bem? Porque a gente observando aqui, a gente vê que uma coisa que é comum a todos é que continua tendo uma cabeça polar, vejam aqui, né? Polar, polar, e todo o resto apolar, né? Essas barrinhas aqui verdinhas é simplesmente para esquematizar o que a gente viu nesse slide daqui. Como penúltimo membro, então, dessa classe de compostos de cadeia aberta com cabeça polar e longas caudas apolares, iremos ver a especificidade dos esfingolipídios. Enquanto os triglicerídeos têm o glicerol como seu álcool para esterificar, no caso dos esfingolipídios, é um álcool amidado, de cadeia longa, que é chamado de esfingosina. Os esfingolipídios
são particularmente abundantes no sistema nervoso, enquanto os triacilgliceróis eles são basicamente componentes de tecidos adiposos. Então vamos analisar aqui com calma a estrutura geral dos esfingolipídios. Então nós temos aqui o álcool amidado, tá vendo? Olha, o álcool amidado de cadeia longa, né? Formando aqui então a amida com ácido graxo também de cadeia longa, restando então aqui a hidroxila para fazer a ligação. Se essa hidroxila estiver ligado apenas um hidrogênio, né? Na verdade, vamos melhorar isso. Se aqui ficar só a hidroxila sozinha, né? Porque no caso do X aqui seria um hidrogênio, então ficaria só hidroxila, o OH, nós temos os esfingolipídios considerados ceramidas. Se o grupamento X aqui, né, no lugar do hidrogênio, for esterificado um ácido fosfórico e ligado ao ácido fosfórico tenha esse álcool amidado aqui, que é a colina, nós podemos nomear esse componente de esfigomielina. Outra possibilidade é que a esterificação nessa hidroxila seja realizada com um carboidrato. E aí então nós teríamos um glicosíleo cerebrosídeo. Dentre os exemplos de esfingolipídios que vimos no slide anterior, nós vamos prestar um pouquinho mais de atenção às esfigomielinas. Por quê? Porque ela tem uma função fisiológica muito importante. Ela é um dos componentes da baía de mielina. A baía de mielina consiste em diversas camadas de membrana plasmática que envolve os axônios de células nervosas. De forma diferente de outros tipos de membranas, a mielina é essencialmente uma bicamada inteiramente lipídica, com apenas uma pequena quantidade de proteína inserida. Sua estrutura, constituída de segmentos separados por nódulos, promove a transmissão rápida de impulsos nervosos, né? Como a gente pode ver aqui esse canguruzinho. Porque como isso aqui está isolado, né, e a transmissão de impulso nervoso é por uma questão de carga elétrica, então os impulsos eles não precisam percorrer todo o axônio. Ele vai pulando pelos nódulos, né, da baía de mielina, né, os nódulos de Ranvier. A perda da mielina leva à desaceleração e à eventual interrupção do impulso nervoso. É o que ocorre na esclerose múltipla. Então, para finalizar esse subgrupo, né, dos lipídios de cadeia aberta com cabeça polar e longas caudas apolares, temos os glicolipídios. A diferença básica, né, desse tipo de lipídio para os outros que nós vimos é que nesse caso daqui nós temos esterificado ao grupamento, né, ao álcool aqui que está ligado a ele uma cadeia longa carbônica que confere o caráter apolar, aqui outra cadeia longa, é a presença então de um carboidrato. Então, nós podemos ver aqui o carboidrato, nesse caso aqui a galactose. Né? Eles podem ser glicolipídios relativamente simples, como esse cerebrosídeo, mas podem ser glicolipídios extremamente complexos, que é o caso aqui do gangliosídeo. Então, observe aqui que essa daqui é a estrutura semelhante a essa daqui, que caracteriza a parte apolar do lipídio, e todo o resto daqui caracteriza a parte polar. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, né, monossacarídeos ligados a essa estrutura daqui, formando o glicosídeo, e ligado a um dos monossacarídeos ainda temos um ácido ciálico. Né? Então veja o nível de complexidade desse gangliosídeo. Então aqui temos ligações do tipo beta, ligações tipo alfa, beta. Então eles podem variar de relativamente simples a relativamente complexos. Então agora abordaremos os compostos de anéis fundidos que têm como seus representantes os esteroides. É a nossa última classe da aula de hoje.
Então, muitos compostos com funções altamente diferentes são classificados como esteroides, por terem a mesma estrutura geral. Então, eles têm um sistema de anéis fundidos, consistindo em 3 anéis com 6 átomos de carbono, né, no caso aqui o A, o B e o C, e um anel com 5 átomos, no caso aqui o anel D, e isso aqui é ligado a um R, a um radical, que vai diferenciar entre os vários tipos de esteroides. O colesterol é extensamente encontrado no corpo humano. Sabe-se que ele serve como um intermediário na biossíntese de todos os esteroides do organismo. O colesterol, por essa razão, é essencial à vida. Entretanto, nós não precisamos ter o colesterol em nossa alimentação, porque nosso organismo pode sintetizar tudo o que precisa, toda a quantidade que precisa. Não é necessário a gente ingerir mais do que ele já produz. Então, quando a gente ingere colesterol, nosso organismo entende que deve sintetizar um pouco menos do que se não os tivéssemos consumido. Mas o colesterol total é mais do que se não tivéssemos ingerido nada. Então, há muito mais colesterol presente no organismo do que o necessário para a biossíntese de esteroides. E sabe-se que os altos níveis de colesterol no sangue têm sido envolvidos no desenvolvimento de aterosclerose, que é o endurecimento das artérias, e nos ataques de coração, que ocorrem quando as placas contendo colesterol começam a bloquear as artérias do coração. É importante observar que, na linguagem comum, colesterol não se refere necessariamente apenas ao composto puro que os químicos chamam de colesterol, mas geralmente refere-se às misturas que contêm colesterol, outros lipídios e proteínas. Esses agregados são chamados de quilomicrons, né, que são lipoproteínas de alta densidade, como o HDL, e lipoproteínas de baixa densidade, como o LDL. Eles têm estruturas que geralmente lembram as micelas globulares e são veículos através dos quais o colesterol é transportado pelo ambiente aquoso do corpo. Então, nesse último slide aqui, nós apresentamos algumas substâncias, dentre eles hormônios que são considerados hormônios esteroides, por compartilharem da estrutura básica que a gente viu em slides anteriores dos 4 anéis. Uma coisa que é bem importante observar aqui para nós farmacêuticos é que observe que a diferença, por exemplo, entre testosterona e progesterona é só e somente só esse grupamento aqui, ó. Enquanto na testosterona nós temos uma hidroxila, né? Aqui nós temos uma carbonila. E essa pequena diferença faz com que a testosterona tenha uma atividade, né, uma função biológica completamente diferente da progesterona. Bom, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Meu nome é Rodrigo Simões, né, e esse vídeo foi produzido como uma das atividades de habilidades farmacêuticas 2 do curso de farmácia da Universidade Federal do Sergipe. Até breve, sala de aula, para darmos continuidade às nossas atividades. Grande abraço.